Boas pessoal, daqui eu vou-se mandar gadir o Z64, o 000. Muita gente está com dúvidas porque é que o Sombra destruiu o mundo. Pronto, os dois mundos. Eu vou-vos explicar a razão do porquê. A primeira... Pronto, eu vou já passar aqui o vídeo para vocês perceberem. Muito bem. Muito bem. Pessoal, como nós bem sabemos, quando o Sombra finalmente conseguiu chegar ao coração do submundo, lá no Shadow Fight 2, lá no submundo, o Tenebris já os... Aliás, o Tenebris, o próprio Tenebris já o esperava. Então, lá havia um portal. Mas o Tenebris, ele fez uma coisa... Eu já vos vou explicar o que é que ele fez. Ok, agora eu vou explicar o que é que ele fez. O Tenebris, se não me engano, ele criou... Porque o Sombra já tinha um futuro bem feliz com a Mei. Mas o problema é que o Tenebris criou um futuro sombrio para o Sombra. E vocês perguntam, estás a usar ou estás a falar a sério? Não estou a gozar, pessoal, estou mesmo a falar a sério. O Tenebris fez isso mesmo. Pois, por isso é que depois vocês veem o Sombra a destruir o mundo. Depois o Sensei, aliás, depois o Tenebris conseguiu ver o lado bom e negro do mundo. Depois o Sensei preparou o portal para a probabilidade de salvar a humanidade dos Eternos. Mas o problema é que isso... Pronto, isso aconteceu, mas não aconteceu. Eu vou já explicar o porquê. Como nós bem sabemos, o Tenebris, ele odiava os humanos, certo? Ele, ele rebeliava os humanos. Porque os humanos destroem aquilo que tudo aparece à frente, certo? E o portal, não sei o que aconteceu, não sei se o portal foi destruído. Quando o portal das sombras foi destruído, pronto, quando o portal das sombras foi destruído há décadas atrás, pronto, quando o Titã explodiu, o portal foi destruído, certo? O Sensei disse que, neste caso, eles podiam parar os Eternos de entrarem no portal. Podiam impedir os Eternos de entrarem no portal. E podiam tentar impedir de causar uma catástrofe que o pudessem fazer. Mas eles não tiveram outra opção. E o que é que depois aconteceu? Quando o Sombra derrotou o Tenebris, o que aconteceu? Vocês, neste caso no jogo, vocês têm duas opções, certo? Que podem ganhar uma das duas coroas. O Sombra escolheu a segunda opção, que é entrar no portal. Aí é que veio a tragédia, por isso é que depois no Shadow Fight 3 o Sombra destrói o mundo. Olha, cá está o que eu estava a dizer. Houve as consequências ao entrar no portal. E o Sombra o que escolheu? A segunda opção foi entrar no portal.
aqui está. Entrar no portal. Ora bem, quando o Sombra entra no portal, o que é que acontece? Supostamente ele ouve vozes dentro dessa cabeça, aliás, dentro da cabeça dele, que provavelmente é as vozes das pessoas. E vocês estão tipo, pois HD, estás a dizer coisas que não fazem sentido. Não, eu estou a dizer. Não, eu estou. Não, pessoal, eu tenho razão naquilo que estou a dizer. As vozes que a Mei e o Sensei e o discípulo ouviram eram vozes das pessoas. A mãe estava a ouvir vozes das pessoas a gritarem e a correr. A correr porque o mundo estava a ser destruído. Ora, aí é o que eu estava a dizer. O Sombra conseguiu sobreviver. Aliás, nesse futuro, o Sombra conseguiu sobreviver, graças a Deus conseguiu. Mas ele foi. Não é regente, como é que se diz? Foi. Teve a consciência limpa e. Pronto. E no submundo ele foi bastante. Ele foi grave. Ele foi grandemente afetado. E os Eternos foram, foram benévolos nessa situação. Ou seja, o que aconteceu? O portal, ou seja, como o portal escolheu a humanidade, o lugar da humanidade junto com os Eternos, o que aconteceu? O julgamento, o julgamento foi para a parte mais pior de todas. Foi os humanos terem-se terem, terem-se tido a opor na instabilidade dos Eternos. Ou seja, o que é que aconteceu? Quando os Eternos souberam o que o Sombra tinha feito, que neste caso a humanidade, se calhar porque o Sombra nesse futuro ele tinha juntado o poder dos Eternos com os humanos. O que aconteceu? Quando os Eternos perceberam isso, o que é que eles decidiram fazer? Toma lá, vou-me vingar. Eles tomam lá, vamos nos vingar. E foi isso que eles fizeram. Por isso é que depois dizem. Por isso é que depois o Tenebris. Por isso é que o Tenebris e os chefes tentaram avisar o Sombra do que ele ia fazer. Só que o Sombra nunca deu aviso a isso. Pensaram, epá, ele pensou, epá, vou salvar a meio, vou salvar a meio. Mas não, o Tenebris estava a tentar avisá-lo que ia acontecer uma grande tragédia. Que ele ia formar uma grande tragédia. Foi isso que, foi isso que aconteceu no Shadowplay 3 que nós percebemos todos. Aliás, nós não percebemos. Mas depois começámos a perceber o que ele fez. E depois o que aconteceu foi o seguinte. Com o novo poder que o portal tinha, o Sombra e a Humanidade já tinham os Eternos na palma já tinham o feito já tinham o grande feito dos Eternos e a, e a, e a Misericórdia. Por isso, por isso é que ele tinha aquela hipótese de ou morrer, ou viver ou morrer. Neste caso ele morreu. Porque o descendente, ou seja, porque o filho o matou. É aí que nós, agora é que nós vemos o segundo ponto, que é não entrar no portal. Que depois,
vocês obtêm a coroa da harmonia. Se vocês entrarem, obtêm a coroa do caos. Se vocês não entrarem, obtêm a coroa da harmonia. Ou seja, o que é que nós sabemos? O Sombra derrotou os Eternos todos, certo? Ele agora, no Shadow Fight 3, tinha agora o poder de parar o ciclo da destruição. E vocês estão a perguntar, tipo, mas o que é que quer dizer com o ciclo da destruição? Quando o Sombra derrotou os Eternos todos, ele obteve uma coisa, que é um ciclo. Neste caso foi o ciclo da destruição que ele obteve. Ora, o que eu estava a dizer era mesmo isto. Se vocês não entrarem no portal, aliás, no Shadow Fighter, se vocês não entrarem no portal, vocês conseguem a coroa da harmonia. Mas se vocês entrarem no portal, obtêm a coroa do caos. Aqui está, coroa da harmonia e coroa do caos. Conclusão. Ok. Porque ele quando matou a Mei, porque o Sombra matou a Mei sem querer. Eu vou explicar. Ele não matou a Mei por mal, ele matou-a sem querer. E vocês estão a pensar tipo, pois estás a defender o Sombra. O Sombra o Sombra é agora um vilão. Não pessoal, o Sombra ainda continua a ser um herói. Vou-vos explicar o porquê. O Sombra matou a Mei sem querer. Ele pensou que as bestas umbralinas estavam a atacar a Mei. Que é o que o Shadow Man estava a dizer no modo história lá no capítulo 6. Porque o Sombra matou a Mei sem querer. Então o que é que ele quis fazer para recompensar, para ter a Mei de volta? Fazer um novo mundo. Neste caso foi o que aconteceu lá no Shadow Fight 3, lá no final cinemático da parte 2 do capítulo 7. Como ele não podia escolher o mundo que quisesse ter a Mei de volta, o que é que ele decidiu fazer? Calma. Como todos nós pensávamos, a Mei está morta e estava, mas agora já voltou a viver. Então, neste caso, quando a Mei esteve morta, o Sombra esperava um mundo onde ela pudesse viver. Certo? Agora é que entra aí a minha parte. Aqui está. Supostamente vocês lembram-se desta frase, do Shadow Mind, certo? O Sombra irá destruir o mundo, custe o que custar. Por isso é que eu estava-vos a dizer. O Sombra queria destruir o mundo porque ele matou a Mei sem querer. Ou seja, ele matou a Mei porque ele não queria matar a Mei, mas matou a Mei. Ele queria destruir o mundo. Lá no Shadow Fight 3 ele queria destruir os dois mundos. Para quê? Para ter a Mei de volta. Ele é muito boa pessoa. Ele pensou na maneira mais correta de trazer a Mei de volta. Agora é que vem a parte mais chata que muita gente, e eu também fiquei à Nura, e ainda pensei, mas como é que o Sombra vai ativar um portal? Aliás, como é que o Sombra vai ativar o portal? Tem aquela esfera lá dos Eternos. Ainda pensei, como? Então aí é que entra a parte explicativa. Para quem não se lembra, quando a Neki meteu esta coisa das torres, na parte 1 do capítulo 7, eu pensei, mas o que é que as torres têm a ver? Foi então aí que eu percebi aqui neste vídeo explicativo aqui está. Foi então aí que eu percebi o que é que as torres continham. Pensei que as torres piscavam com aquela pontinha azul. Porque as torres eram apenas uma parte do acelerador. Eram apenas uma parte eram apenas umas partículas
umas partículas do acelerador, do núcleo do acelerador, que o Sombra tinha quando derrotou o Titã. Que depois ele podia teletransportar-se para o portal do submundo. E assim ele podia criar um novo mundo que pudesse destruir o mundo atual. Pronto, o mundo atual. Por isso, e também eu não percebi, ninguém percebeu porque é que o Sombra precisava, porque, porque é que o Sombra dizia nas falas iniciais quando nós lutámos contra ele: muito bem, criança, agora faço o que eu mandei, retiro a mente sombria do corpo dele e insira no núcleo. Eu não percebi porque é que ele disse isso. Mas depois, mas depois quando eu vi este vídeo explicativo, aí é que eu percebi. O núcleo do acelerador tem partículas, certo? Se tem partículas, o Sombra, o Sombra precisava de um espírito, precisava da sombra que ele tinha, que era o Shadow Mind. Ele precisava, ele precisava da sombra que ele tinha, que era o Shadow Mind. Porquê? Por se o sombra, por se o Shadow Mind se funisse com o núcleo, o que acontecia? Apocalipse, destruição do mundo. Aqui vem a parte que nos tocou mais. E também eu não percebi porque é que o Sombra. Porque é que a primeira fala inicial do Sombra e a segunda. Aliás, a segunda que é que mais diz respeito. Mas agora é que eu percebi. Eu, vou, eu já vos vou explicar. Estão a ver esta parte aqui? Eu vou já explicar. Vocês provavelmente devem ter visto a última fala do Sombra, que é: prepare-se para morrer, descendente. Ou seja, porque não era ele a falar. E vocês já estão a pensar, tipo, o quê? Como assim não era ele a falar? Não, pessoal, não era ele a falar. Porque pensem bem, o Sombra e a mãe tiveram um filho, certo? Neste caso é o que lhe chamam o descendente. Neste caso o Bolo lhe chamam o descendente. Esse descendente é o filho do Sombra e da mãe. Ou seja, e quem estava a controlar, quem estava dentro do corpo, quem estava a controlar o Sombra, quem estava a controlar o Sombra como uma marioneta, o Titã. E vocês já estão a pensar tipo, não, isso não tem nada a ver. Tem pessoal. Pensem. Rebobinem lá o trailer que viram. O trailer final de quando o Titã é derrotado e morto. Quando o Sombra sai do portal explodido, o que é que está a vaguear? Qual é o espírito? Qual é a alma que está a vaguear? Parece uma sombra, está a vaguear pelo chão. É a alma do Titã. E vocês vão dizer, não, não pode. Agora é que faz sentido. Pois, pessoal, faz todo sentido. Aí é que eu percebi a razão. Era a alma do Titã que estava dentro do corpo do Sombra. Sei que depois disso prepare para morrer, descendente. Porque não era o Sombra a falar, era o Titã a falar por ele. E sim, pessoal, a questão que o Shadow Fight 3 Fan Club fez no vídeo, que fez e está correto. Sim, o Titã estava a controlar o Sombra. Porque ele quando foi morto, ele pensou, espera aí, vou deixar este gajo, vou deixar este campeão derrotar-me e matar-me e assim arranja uma tentativa para entrar dentro do corpo dele. Foi isso que o Titã pensou e pensou muito bem. Ele foi muito esperto, ao contrário do Sombra que não foi.
Sim, porque toda a gente pensava, ai tal Titã está morto, não tem nada a ver. Não, pessoal, tem muito a ver. Porque pensei, como é que o Sombra, como é que o Sombra, como é que o Sombra podia dizer aquilo a um filho? Neste caso é descendente dele, não podia. É impossível. Tinha que ser alguém a controlar o corpo dele, tinha que ser alguém a controlar a voz dele. E dizer aquelas coisas ao filho. E o Sombra precisava do Shadow Mind para quê? Para fazer exatamente isso. Para explodir o mundo, que é para o Sombra ter a meio de volta. E muita gente perguntou esta questão enquanto o Shadow Fight. Enquanto o youtuber Shadow Fight 3 Fan Club perguntou o seguinte: será que o Sombra perdeu os poderes da imortalidade e da magia? Não. Eu vou explicar porquê. O Sombra, o, o Sombra, quando derrotou o Titã, ganhou uma habilidade que é a imortalidade. Não é imortalidade, ganhou uma habilidade que chama-se Invencibilidade. E eu vi isso no Shadowplay 3. Aliás, vimos todos no Shadowplay 3 que ele tinha uma espécie de habilidade, uma espécie de barreira amarela que era a invencibilidade. E obviamente ele não perdeu a magia. Então é isso, pessoal. Espero bem que tenham gostado deste vídeo explicativo. Foi só para vos explicar porque é que o Sombra era um vilão no Shadowfight 3, mas está tudo explicado. Porque nós nunca percebemos, nós pensamos sempre, epá, porquê que o Sombra foi tão mau? Porquê? Tem que haver uma explicação, afinal de contas, era o Titã e a razão também pela qual era, e também pela qual a razão que era para querer a Mei de volta, para querer a própria Mei de volta no mundo. Então foi isso, pessoal. Espero bem que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo explicativo, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito e ativem o sininho para receberem todas as notificações. Convosco é o vosso Managado e Euro ZC34 000. E fui! Deixem like no vídeo. Aliás, deixem like no vídeo e fui!